Olá, seja bem-vindo ao canal AgroMais. Eu sou Marcelo Dias e este é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe aí do nosso programa, acompanhe o AgroMais nas redes sociais. No Instagram, @AgroMaisTV, acompanhe todas as novidades. E a partir de agora já estamos com transmissão simultânea também pelo canal do YouTube. Ao vivo para você conferir também pelas redes sociais tudo que está acontecendo aqui no nosso programa. E hoje é um programa especial, hein? Você pode também participar enviando sugestões e tirando dúvidas aí para o nosso telefone do WhatsApp 11 93 700 7883 11 93 700 7883. Como é que está o clima aí na sua região? Manda para cá que nós vamos responder ao vivo para os nossos amigos produtores de todo o Brasil e para você da cidade que também nos assiste e nos faz companhia aqui no De Olho no Clima. Olha, hoje é um dia especial, como eu falei para vocês, já abrindo o programa, é o Dia Mundial da Meteorologia. E a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, definiu que o tema das discussões para este ano é o oceano, nosso clima e tempo. Nós vamos acompanhar um vídeo agora em espanhol, divulgado pela OMM sobre esse assunto. Dá uma olhada. Bom, você observou aí, a gente abriu o programa então com esse vídeo especial falando sobre o que está acontecendo com relação ao clima em todo o mundo. Nós vamos debater esse assunto daqui a pouquinho também com o nosso meteorologista, mas já serve de um alerta de como que a gente tem que se comportar nesse mundo, qual é a nossa contribuição também para o clima. E para continuar falando aí sobre o Dia Mundial da Meteorologia, nós vamos conferir agora um trecho do evento online que ocorreu hoje com os integrantes do INPE, o IMET, o Sensipan, além do Ministério da Agricultura e também a Pecuária. Nele foram discutidos assuntos como a importância de acompanhamento da previsão do tempo e dos futuros projetos para o setor. Vamos conferir. Eu estou falando aqui da cadeira do Ministério da Agricultura. Meteorologia, vocês sabem, para você fazer agricultura, e o Brasil, felizmente, é um dos maiores players internacionais de agricultura, da agropecuária mundial, nós exportamos para mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora, além de alimentar a nossa população aqui com muita tranquilidade. Meteorologia, a agricultura para funcionar precisa de solo, água e clima. Então, não preciso nem dizer da importância da agrometeorologia aqui para o Ministério da Agricultura e para as riquezas nacionais. Mas da gente expandir a nossa previsão, fazer produtos de seguro, conseguir ter uma meteorologia de vanguarda, talvez a melhor do mundo. Então, a gente usa ele todo dia. A gente tem o uso do IMET, do INPE todo dia. O valor que a sociedade dá para aquela que ela recebe todo dia como informação é relativamente pequeno. Mas é só faltar que nós vamos conseguir o problema. Entender o tamanho do problema. E esse problema é para o positivo e para o negativo. Às vezes a gente se acostuma com coisas que são ruins e usa a vida toda, ou a gente se acostuma com coisas boas que fazem a vida toda. Então, o sistema de meteorologia no país é um desses sistemas. Ele funciona, e se tirar ele vai fazer muita falta, cria uma mega crise de logística no país, uma mega crise de risco.
Mas ele está aí. E quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto num dia muito importante da meteorologia é o nosso meteorologista, o Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. A gente já começou o programa hoje fazendo um alerta, né? Aquele vídeo que você inclusive enviou para nós, aqui para a nossa produção, abrir o programa, faz um alerta sobre o que está acontecendo no mundo quando se fala em termos de meteorologia, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, os ouvintes de Olho no Clima. Tudo bem, Marcelo? É realmente hoje comemoração do Dia Meteorológico Mundial, né? Quase todos os países comemoram esse dia, os que trabalham realmente com a meteorologia do mundo inteiro, né? Junto com a Organização Mundial de Meteorologia. E exatamente esse tema foi escolhido porque oceano, clima e tempo, Marcelo, porque é exatamente os oceanos que têm um domínio muito grande, muito forte sobre o comportamento e a variabilidade do tempo e do clima no globo como um todo. Então, os oceanos que recebem o maior calor da emissão da radiação solar, eles mantêm mais esse calor e aí a interação oceano-atmosfera é que faz todo o manejo de como vai ficar o clima em uma determinada região ou não. Depende muito exatamente do comportamento dos oceanos sobre as variabilidades climáticas. E daí o seguinte, a contribuição do homem realmente faz com que haja para a gente se manter uma boa condição do clima, né? Porque se o homem começar cada vez mais degradando, começar cada vez mais causando impacto ambiental, vai fazer com que possa haver mais variabilidade climática, consequentemente podemos ter, vamos dizer assim, certa mudança no clima, no microclima de uma determinada região. Por exemplo, o microclima de São Paulo mudou completamente. Se você voltar 20, 30 anos atrás, 20 anos não, mas voltar mais ou menos 25 anos atrás, ou 30 anos, você via São Paulo com aquela chuva contínua, aquela chuvaradazinha suave, não via São Paulo com aqueles temporais todo, e via São Paulo com temperaturas amenas. Hoje você vê São Paulo com temperaturas elevadas, chegando até 35 graus, e vê São Paulo cheia de temporais ao longo do ano inteiro, praticamente o ano inteiro. Isso não existia antes em São Paulo. Por quê? Houve uma mudança no microclima da região da Grande São Paulo. Por que houve essa mudança? Exatamente causada pela atividade do homem, né? Fez com que houvesse ali um grande crescimento da cidade, né? Maior quantidade de asfalto, maior quantidade de prédios, maior quantidade de automóveis e fez com que houvesse a mudança no microclima da região. Com você, Marcelo. Certo, Francisco. E aí a gente observa por esse vídeo, né, que foi feito pela Organização Meteorológica do Clima, alertando sobre tudo isso que você falou, mas principalmente sobre a questão do oceano. A gente também sabe, né, que nos últimos anos aumentou muito a temperatura e a gente sente esse efeito, né, o ser humano sente muito esse efeito de calor, assim, temperaturas altas, né, sofrendo, coisas que a gente talvez lá há 20, 30 anos atrás não sentia tanto e agora a gente está sentindo, né? Estava até brincando agora que a gente não consegue sair sem colocar um creme que daqui a pouco você está quase que trincado de tanto calor que faz em algumas regiões do Brasil. Isso é reflexo da situação da interferência do homem no clima como um todo? E aquele vídeo mostra muito bem, e a Organização Meteorológica faz um alerta sobre esse sentido? A Organização Meteorológica Mundial vem alertando isso mais ou menos há mais de 15 anos já, viu, Marcelo? E faz um alerta exatamente nesse sentido também, com a contribuição do homem, né? A atividade do homem que faz com que haja também uma contribuição para o aumento de temperatura que a Terra vem passando, né? Não somente a contribuição do homem, mas também tem o fator natural, né? A variabilidade climática que ocorre também, baseado também, tem uma influência também de tudo, com a atividade solar, né? A atividade solar também faz com que haja uma variabilidade na temperatura, aumento mais nas temperaturas. Por exemplo, aquela chuva de meteoro que sempre está ocorrendo, que às vezes a gente estava mostrando aí aqueles meteoros caindo, a atmosfera vai ficando um pouco mais quente também, né? Aquece um pouco também a atmosfera, aquelas chuvas de meteoro. E segundo o Marcelo, a gente já está passando
há mais, em torno de 30 anos, por um período quente, né? A curva aumentou, essa temperatura média global da Terra já está alta de 30 anos e essa temperatura ainda não caiu. É tanto que o ano passado a gente teve praticamente o segundo ano mais quente da Terra, né? Então, até mesmo aqui no Brasil, a gente teve a maior onda de calor existente das observações de 110 anos do Brasil, né? A maior onda de calor que existiu no Brasil praticamente foi a do ano passado também. Então, tudo isso vai contribuindo e faz com que haja cada vez mais o aumento dos eventos extremos meteorológicos e aumento também dos eventos extremos climáticos, né? Climático eu digo como? Porque o comportamento da estação de verão muda um pouco, o comportamento da estação de inverno também muda um pouco e faz com que haja exatamente a mudança nas condições climáticas, né? Ou seja, uma região chove demais, uma região chove de menos com mais seca, né? Aí faz com que haja uma mudança exatamente no clima de 1 mês, 2 meses daquela determinada região. Com você, Marcelo. Isso reflete diretamente, Francisco, também na agricultura e na pecuária, né? Porque a gente sabe que tanto a agricultura como a pecuária depende do clima, depende da meteorologia para que essas duas atividades tão importantes possam acontecer. Ou seja, se elas não ficarem aí interligadas com o que acontece no clima, não ficarem interligadas com o que a meteorologia diz, ela completamente pode ter perdas enormes, prejuízos enormes. E por isso que cada vez mais a meteorologia ajuda a agropecuária, ajuda a agricultura e as duas estão sempre juntas, né, Francisco? Exatamente, né? Você vê que a agricultura como um todo, né? A produção agrícola depende exatamente de quê? Do clima e se a pessoa plantou, né? Essas duas componentes é que vai dizer realmente como é que vai ser a produtividade agrícola e a produção agrícola de uma determinada região ou daquele agricultor que plantou, né? Vai depender exatamente do comportamento climático, né? Então, se a gente tem uma variabilidade climática muito acentuada, vai fazer com que haja perdas agrícolas, né? Vai fazer com que haja perda na qualidade do produto, né? Então, o tempo e o clima é um preditor muito forte para a produção de alimentos, né? Não somente no Brasil, mas como no mundo como um todo, né? Por isso que hoje a meteorologia, o tempo e o clima, ele tem uma ênfase muito forte na questão econômica do mundo inteiro, né? Exatamente por isso, né? Por causa da produção de alimentos, a produção de energia, né? Por exemplo, a produção de energia, Marcelo. A gente teve aumento de energia recentemente, por quê? Porque os reservatórios estavam muito baixos no período de verão agora, o período de verão chove muito, né? O centro-sudeste do Brasil ficando com menos chuva no verão, como estava ocorrendo aquelas chuvas irregulares que a gente estava falando o tempo todo no final do ano passado. Então, o reflexo vem exatamente no reservatório, né? Se o reservatório tão baixo, o governo tem que tomar um planejamento sério, né? Como ele tomou, de mandar acionar as termoelétricas, consequentemente, aumenta o preço da energia, porque não está tendo exatamente muita geração de energia pela parte hidrelétrica. Então, a gente teve aí um período de verão muito irregular com chuvas, né? E ainda persistiu essas condições ainda, e já vai terminar o período chuvoso, né? Porque a gente só vai ter agora abril, né? Abril já cai muita precipitação e os reservatórios não tomaram a sua recuperação como realmente poderia ter tomado, né? Encher, ter um patamar elevado em torno de 90%, 80% ou mais por aí assim. Isso é uma questão da Agência Nacional de Águas, mas está completamente relacionado com a condição climática. Você, Marcelo. Certo, Francisco, é isso mesmo. E olha, vamos chamar aqui para a nossa conversa também, Francisco, o nosso colega Fábio Marim, que é professor agrometeorologista lá da Exalc USP. E nós vamos bater um papo com ele aqui também sobre o dia da meteorologia mundial e ressaltar a importância do agrometeorologista. Seja muito bem-vindo, Fábio, obrigado pela sua participação. Hoje no Dia Mundial aí da Meteorologia, quais são os campos importantes que a pesquisa tem contribuído para a meteorologia no mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil? Olá, Marcelo, boa noite, Francisco, obrigado aí por me receber, é um prazer estar com vocês. Feliz também por poder falar aqui com vocês num dia tão especial, né? A gente que trabalha com a parte climática aplicada ao agro, né? A contribuição da agrometeorologia ela tem sido cada vez maior, Marcelo, especialmente nas últimas décadas.
A evolução dessa área de pesquisa ela é bastante relevante. Ela é uma área que eu costumo dizer que ela está atrasada no agro. Se a gente comparar hoje o que a gente já faz em termos de manejo de solo, manejo fitossanitário, técnicas genéticas, aquilo que a gente consegue trabalhar no clima, ele está ainda comparativamente um pouco atrás. Eu costumo dizer que esse é o fator esquecido da Revolução Verde, né? Tem até alguns artigos publicados nessa linha, aí tentando divulgar a importância do clima, chamar a atenção para isso. E, como você perguntou, as contribuições têm sido muito relevantes, Marcelo, porque cada vez mais, especialmente com o barateamento dos computadores, né, a gente consegue processar mais dados e oferecer insights para os produtores tomarem decisões lá no campo. Então, a gente aqui, só como exemplo, aqui na Exalc, nós trabalhamos em várias linhas, dentre elas, por exemplo, a previsão de safra, ok? Tentando falar para o produtor, esse é um ano melhor em termos de produtividade ou um ano pior, assim como indicações para tomada de decisão, se é um bom momento para um controle fitossanitário, uma praga ou uma doença que está sendo muito favorecida pelo clima, se aquele é o momento adequado para que o produtor entre em campo fazendo uma pulverização ou uma adubação ou o uso de herbicidas, por exemplo. Todos esses fatores são regulados pelo clima e a gente já consegue dar indicações para o produtor dos melhores momentos para que ele tenha a maior eficiência possível. Certo, Fábio. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua contribuição aqui conosco, para a gente saber também a função do agrometeorologista e o quanto que vocês trazem de informações e contribuem aí para o pecuarista, para o agricultor, ou seja, é um trabalho maravilhoso que a pesquisa, que a universidade traz todos os dias aí para a gente, inclusive aqui para o De Olho no Clima. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Marcelo. Nós aqui na Exalc estamos sempre à disposição de vocês e dos produtores brasileiros. Um grande abraço. É muito importante isso que o Fábio falou, né? A contribuição da universidade, também do agrometeorologista para tudo que acontece aí no campo, né? Os nossos agricultores, os pecuaristas, sempre buscando informação desses profissionais, e a gente observa o quanto que evoluiu nos últimos anos esses profissionais ali contribuindo para a agricultura e a pecuária. E, Francisco, é exatamente isso, né? O trabalho que vocês desenvolvem. Tem também aí as pesquisas das universidades, as pesquisas do Instituto Nacional de Meteorologia, ou seja, é um campo vasto de conhecimento que o produtor, né, que o pecuarista, que o agricultor, ele pode estar utilizando, como o Fábio disse também lá, né? Exatamente, Marcelo, é a meteorologia, a agrometeorologia, o estudo completo, né, com a climatologia, aí esse estudo e a pesquisa completa para o desenvolvimento cada vez mais para uma melhor agricultura sustentável, né? Por isso que tem as Embrapas também, tem muitos agrometeorologistas nas Embrapas também, nas universidades, como ele falou ali também, tudo isso acoplando esses estudos e a pesquisa da agrometeorologia, cada vez mais faz com que a gente tenha uma melhor produção agrícola, né? Com melhor eficaz, evitando assim mais para o agricultor ter menos perdas e evitando assim para o agricultor ele ter uma melhor aplicação e ter um melhor planejamento desde quando ele vai plantar até a colheita, né? Por isso que tem exatamente o Proagro, né? Tem o zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura, que foi feito exatamente baseado todinho com esse estudo e essa pesquisa da agrometeorologia do Brasil como um todo, para vamos dizer assim, dar um melhor suporte para o agricultor, o produtor rural, né? E ele ter uma segurança maior de plantar e de saber como vai estar o desenvolvimento da cultura dele no decorrer do processo todo até a colheita, viu, Marcelo? Certo, Francisco. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no De Olho no Clima. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve no Instituto Nacional de Meteorologia. Parabéns também a todos os agrometeorologistas do mundo inteiro. E muito bacana, né? A Organização Mundial de Meteorologia trazendo esse alerta sobre a questão dos oceanos e trazendo para nós também a responsabilidade de contribuição do ser humano para um mundo que a gente precisa que seja melhor, né, Francisco? Obrigado mais uma vez. Exatamente. Eu que agradeço a você também, agradeço também todos os ouvintes do AgroMais aí e desejo aí uma ótima quarta-feira para todos, hein?
Obrigado, Francisco. E olha só, gente, as enchentes no Amazonas seguem afetando aí as comunidades. Muitas casas e plantações já foram atingidas pela água. O repórter Orestes Litaif traz mais informações direto de Manaus. Justamente por conta dessas constantes chuvas aqui na região amazônica, é que a Defesa Civil aqui do Amazonas emitiu um alerta para os municípios que ficam na calha do rio Madeira, no sul do estado, devido à cheia do rio. Os dados analisados pela Defesa Civil aqui do estado mostram que um cenário pode possibilitar, inclusive, um cenário climatológico e hidrológico, melhor dizendo, bem favorável para uma enchente significativa esse ano nessa região sul do Amazonas. Esse estado de alerta que foi feito para essas 6 cidades que ficam no Rio Madeira pode, inclusive, já fazer o alerta para o que eles chamam de prejuízo na produção agrícola. Algumas cidades já registram prejuízos por conta dessa subida das águas. Para se ter ideia, em Manicoré, a água tem causado transtornos aos ribeirinhos e não só isso, a gente percebe aí nas imagens que compromete o cultivo de hortaliças, a produção de banana e de macaxeira tem sido comprometida e até a fabricação de farinha de mandioca tem sido afetada pela subida das águas lá no Rio Madeira. A Defesa Civil e a Secretaria Estadual de Produção Rural do Amazonas já estão monitorando essa região e traçando, inclusive, estratégias logísticas e calculando os prejuízos por conta da subida das águas. E a gente lembra que a subida das águas na região, nos rios da bacia amazônica, ainda estão longe de terminar. A gente está só no início da enchente por aqui, mas a gente já vê aí que os problemas, os transtornos causados pela subida das águas já são enormes e isso traz prejuízos não só para a população que vive nessas regiões, mas também para a produção agrícola que está fortemente afetada por conta das águas. Nas sedes desses municípios, são 6 municípios, eu vou citar até cada um deles que é banhado pelo Rio Madeira. O Maitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba e Nova Olinda do Norte. Nessas cidades, na área urbana dessas cidades, de fato já tem faltado alguns produtos e quando tem esses produtos, eles chegam com um preço muito superior ao que era comercializado, por exemplo, até mês passado. O cacho de banana, por exemplo, em Manicoré, era comercializado por cerca de R$15. Hoje, por conta da produção que está afetada, quando aparece a banana, o cacho de banana custa em média R$25 a R$30, quase o dobro do que era comercializado há um mês atrás, de acordo com a própria Secretaria Municipal de Produção Rural de Manicoré. Esse é um cenário que se repete também em outras regiões aqui do Amazonas. A gente está falando de 6 cidades só que ficam ali no Rio Madeira, mas a cheia dos rios na bacia amazônica, ela afeta pelo menos a metade dos municípios aqui do estado. São 62 municípios, pelo menos 30 deles ficam comprometidos quando as águas dos rios começam a subir, mas isso a gente, como eu disse, só deve sentir mesmo esses efeitos da enchente lá para meados do mês de maio, que é quando as águas dos rios começam a atingir níveis mais altos. No Rio Madeira, é a chuva que tem comprometido, então, a subida das águas e fazendo com que as águas subam de uma maneira mais rápida e afetando essa produção agrícola e comprometendo, inclusive, a negociação desse mercado aí do agronegócio nessa região do Rio Madeira. A Defesa Civil está monitorando, a princípio, nesse que eles chamam de estado de alerta, esses 6 municípios do Rio Madeira que estão afetados. Mas a gente sabe que desde o mês passado, a influência da subida das águas do Rio Acre e do Rio Purus já afeta a Boca do Acre e as cidades também da calha do Rio de Juruá. Por lá é um outro cenário, por lá o nível das águas estão bem superiores ao do Rio Madeira, né? Mas a Defesa Civil monitora nesse momento, faz esse alerta para essas 6 cidades que ficam no Rio Madeira, mas já também trabalha no Rio
Juruá, que é onde, de fato, a água dos rios por lá já compromete, já deixou desalojados pelo menos 4.000 pessoas. Então, por lá, a situação está mais complicada por lá, pelo rio Juruá. A gente está fazendo alerta, a Defesa Civil está fazendo alerta para essas 6 cidades. Mas também, no final do mês, a Defesa Civil, junto com o Serviço Geológico do Brasil, que é o CPRM, que monitoram os rios da bacia aqui no Amazonas, eles fazem um alerta oficial de subida para o Rio Negro. Isso inclui também um alerta de cheia para o Rio Solimões, que é onde, de fato, detém a maior parte das cidades aqui do Amazonas. Então, no final do mês, vai ter esse alerta oficial para saber o nível da subida das águas aqui na região nesse ano. Então, dá para ter mais precisão de falar de quantas cidades de fato serão afetadas pelas águas, pela enchente aqui no Amazonas. Mas a gente sabe que esses 6 municípios estão sendo afetados no Rio Madeira, mas existem outros que já sofrem com a subida das águas em outras calhas dos rios aqui no Amazonas. É a situação bem complicada lá no Amazonas, em vários municípios sofrendo aí com as condições climáticas. Olha, uma pesquisa feita pela FAENG e pela Emater de Minas Gerais aponta uma queda de mais de 40% na safra de café. O clima foi um dos culpados, mas os detalhes a gente vai conferir agora com a Daiane Andrade. Em 2020, o clima prejudicou grande parte das lavouras de café de Minas Gerais. Um estudo da Emater, empresa de assistência técnica do Estado, e da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, estima que 193 mil hectares de área cultivada com o grão foram atingidos. Com isso, as perdas na safra atual devem chegar a 20,7%. Mas como 2021 também é um ano de bienalidade negativa para o café, a quebra na produção pode ser ainda maior e chegar a 40,7% na comparação com o ciclo anterior. O levantamento contou com a participação de produtores e cooperativas de 322 municípios de 4 macro-regiões: Sul de Minas, Chapada, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. Entre os problemas climáticos, os principais foram a seca, que atingiu quase 56% dos municípios, as altas temperaturas e a queda de granizo. O estudo vai servir agora para a criação de políticas públicas de apoio aos cafeicultores. Entre as medidas previstas está a aprovação de uma linha de crédito de 150 milhões de reais para os produtores atingidos pela estiagem. E o De Olho no Clima fica por aqui. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua atenção. Lembrando que você pode rever este e outros programas aí no nosso canal do YouTube. É só entrar lá, AgroMais TV. Obrigado por hoje e a gente se encontra à noite, às 7 horas, ao vivo aqui com o programa. Tchau.